Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Isabela. Eu sou promotora de Justiça de Defesa do Direito Humano à Educação no estado de Pernambuco e gostaria de agradecer ao Ministério Público de Goiás pelo convite para participar de um curso tão importante como esse, para que a gente possa realmente discutir temas tão relevantes, né, no direito humano à educação. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu estou vestindo uma blusa verde com uma jaqueta preta, tenho cabelos castanhos, certo? Estou, né, falando à frente de um fundo branco. Bem, o tema que me foi apresentado, né, para falar nesse momento, refere-se a uma modalidade da educação básica. E nesse primeiro slide eu trato desse tema, a educação de jovens e adultos como modalidade da educação básica. E por que eu fiz questão de trazer este tema inserido na modalidade da educação básica? Porque eu acredito que é preciso a gente tratar desta premissa. Porque é muito comum se falar no Ministério Público sempre da questão da modalidade da educação básica como algo prioritário, primordial. Porque a educação básica é o primeiro e obrigatório, digamos assim, nível de escolarização formal, né, que busca, dentro daquelas etapas de educação infantil, de ensino na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, tratar dessa obrigatoriedade dos entes desse direito humano que é importante. O que é que acontece? A educação de jovens e adultos, ela, na verdade, é uma modalidade da educação básica. A EJA, né, como é assim conhecida, nada mais é do que uma modalidade de educação básica para aqueles estudantes que não conseguiram concluir ou ingressar na educação dentro daquela faixa etária que é prevista pela população. E por que é tão importante reforçar a EJA como uma modalidade da educação básica? Para tratar da sua importância. É preciso entender que a EJA é um direito público subjetivo. Tanto estados como município, eles têm a obrigatoriedade de ofertar, dentro de seus territórios, essa modalidade educacional. Então, e como a gente sabe que a educação um direito público compartilhado, vamos tratar hoje da obrigação tanto do município como dos estados e também qual é o papel da União no sentido de incentivar e buscar ampliar a EJA em todo o território nacional. Então, falar da EJA enquanto direito público subjetivo é muito importante. A gente precisa reforçar essa questão, porque a gente consegue perceber em alguns locais do território a EJA é tratada como um apêndice, como uma modalidade, digamos assim, menos importante. Isso não pode acontecer. Então, reforçada essa temática da EJA enquanto modalidade da educação básica, nós vamos tratar aqui de alguns aspectos legais importantes, de algumas questões a serem consideradas pelo promotor de justiça enquanto for atuar na EJA, e também dos desafios que nós, enquanto promotores, teremos, né, para tratar dessa modalidade de educação tão importante. Bom, passando para o segundo slide, a gente precisa entender quais são os aspectos a serem considerados na atuação do Ministério Público, certo? Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é que a gente vai encontrar quando a gente vai investigar a EJA no nosso município. Primeiramente, dados da pesquisa por amostra de domicílios, o PNAD, sobre a educação de 2023, que foi o ano do censo, divulgado em 2024 pelo IBGE, mostram que o Brasil ainda tem 9,3 milhões de pessoas não alfabetizadas. Então, esse dado é muito importante para que a gente consiga tratar a EJA como prioritária. A educação de jovens e adultos precisa ser vista e revista como algo prioritário, porque nós não podemos achar algo natural. Em 2025, o Brasil ainda tem 9,3, né, de acordo com o último censo, 0,3 milhões de pessoas não alfabetizadas. E aí, nesse contexto, um outro aspecto muito importante a ser considerado, quais são os sujeitos da educação dos jovens e adultos? A EJA, ela possui uma diversidade de sujeitos, em sua essencialidade, pessoas que são vulneráveis. Então, qual é o público prioritário da EJA? População de baixa renda, pessoas negras, pessoas idosas, pessoas LGBTQI, APN+,
pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência doméstica, empregadas domésticas, adolescentes e jovens excluídos do ensino regular, pessoas privadas de liberdade, trabalhadoras e trabalhadores do campo, ribeirinhos, pescadores. E por que é tão importante reforçar e frisar essa diversidade dos sujeitos da EJA? Para a gente entender como essa modalidade educacional precisa de um olhar atento e cuidadoso do gestor, que tem a obrigação de prestar em seus territórios. Porque, naturalmente, um público tão diverso, quando a gente fala em educação formal, ensino fundamental, nós temos um público, ensino fundamental, né, daqueles que estão dentro da sua faixa etária. Nós temos um público que é bem definido e delimitado. Apesar de, obviamente, existir, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, nós termos diferenças sociais no país, mas a EJA tem essa diversidade de sujeitos que precisam ser vistos pelo promotor de justiça quando de suas fiscalizações. Então, a par dessa diversidade, há um outro dado muito importante sobre a EJA. A pandemia, que foi em 2020, né, digamos assim, ainda um pouco recente, ela agravou a situação da educação de jovens e adultos no país. Por quê? Passou a ser vista efetivamente como um apêndice. Não, seria uma modalidade educacional de menos importância, certo? Então, o que aconteceu na pandemia em 2020? Em regra, em quase todo o país, a gente viu fechamento de turmas, quedas muito relevantes, grandes, de matrículas na educação de jovens e adultos. E a aplicação inadequada da educação à distância, que naquele momento foi visto como uma alternativa. A questão é que após a pandemia, enquanto na educação de ensino médio, ensino fundamental para jovens e adolescentes, para crianças e adolescentes, a gente tratava isso como não, a gente precisa tirar o ensino à distância. Na educação de jovens e adultos, essa prática permaneceu por um período da educação à distância. E aí a gente viu uma verdadeira descredibilização da EJA. Então, temos que tratar sobre isso, mais na frente a gente vai ver um pouco sobre essa questão da resolução que foi revogada sobre o ensino à distância, mas para entender que essa diversidade de sujeitos, a questão do agravamento da pandemia, precisa ter um olhar atento, mas precisa voltar a tratar a EJA como prioritária, certo? E qual é o grande desafio para o promotor que inicia essa investigação da educação de jovens e adultos? É a questão da busca ativa, né? Como nós vamos encontrar aquele estudante que por alguma coisa se evadiu da escola, né? Em que se caracterizou a evasão escolar? Como a gente vai encontrar aquele estudante? O desafio de busca ativa na EJA é enorme, porque enquanto a busca ativa é tratada por algumas plataformas ou por alguns outros equipamentos, junto com a rede de proteção, para a educação de jovens, perdão, para a educação de crianças e de adolescentes, para a EJA, a busca ativa tem que ser vista sobre um outro olhar. Então, é muito importante a gente ter também este olhar atento em relação à busca ativa. Então, passados esses aspectos a serem considerados, a gente passa a analisar os marcos legais e conquistas da EJA. E aí é muito importante a gente entender, primeiramente, o artigo 208, inciso 1 da Constituição, que trata o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia daquele ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurado, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Então, o que é que esse artigo quer dizer? O Estado tem o ensino é obrigatório dos 4 aos 17 anos, sim, o ensino é obrigatório dos 4 aos 17 anos. Mas, se um adulto, uma pessoa que não conseguiu ingressar ou concluir esses estudos dentro da cidade, não significa que o ente público, o Estado, o município, ele não tem mais a obrigação de prestar. Isso precisa ser reforçado sempre, porque o artigo 208 diz isso. Então, mesmo para aqueles que não concluíram o ensino na idade que a legislação previu como ensino obrigatório, o direito público subjetivo permanece. Então, não precisamos dar essa gradação de importância. A EJA
é igualmente importante, porque a gente não consegue pensar em dignidade da pessoa humana, nós não conseguimos pensar em realmente se falar em uma pessoa que tenha o mínimo de cidadania, sem que ela tenha, né, a possibilidade de estudar, de ler e escrever, porque aquilo ali é o passo inicial para a garantia de tantos e tantos outros direitos importantes. Fora a Constituição Federal, a LDB, em seu artigo 37, também trata: a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, pensando nessa lógica da EJA enquanto direito público subjetivo, a LDB reforça o que já está na Constituição, tratando dessa ideia de que aqueles que não tiveram a possibilidade de ingressar e aqueles que não tiveram a possibilidade de concluir, porque a EJA também tem esses dois aspectos. Há a EJA para aqueles que sequer ingressaram e há a EJA para aqueles que ingressaram, mas não tiveram a possibilidade de concluir os estudos. Sobre esses dois aspectos, a EJA precisa ser vista. Outra importante diretriz que é preciso o promotor estar atento é a Diretriz Curricular Nacional da EJA, que é o parecer 11/2000 e a Resolução 1 de 2000, e a Diretriz Operacional, o parecer 6 de 2010 e a Resolução 3 de 2010. Esses são pilares importantes para que, no dia a dia, o promotor de justiça efetivamente possa entender quais são as diretrizes, né, do MEC, do governo federal e também de tantas outras discussões de vários e vários entes que param para discutir quais são essas diretrizes curriculares e operacionais da EJA. E, nesse sentido, a Resolução 01 de 2021, que foi uma resolução muito polêmica, porque essa resolução, vejam que ela foi durante a pandemia, né? A pandemia começou em 2020, mas ela foi em 2021. Essa resolução, permitia a oferta de EJA em até 80% no formato EAD, que é o ensino à distância, para para todas as etapas, certo? Então, o que é que acontecia? Como é que a EJA ela é ofertada hoje? Existe a EJA Fundamental 1, a EJA Fundamental 2 e a EJA do ensino médio. Então, essa resolução previa que 80% de cada uma dessas etapas poderia ser feita através do ensino à distância. E essa resolução ela foi bem polêmica, ela foi muito criticada por vários entes e entidades de defesa da educação, dizendo que essa resolução ela desnaturava a lógica da EJA. Ela entendia que, com o tempo, isso era um verdadeiro desmonte de todos os pilares que tinham sido até então construídos. Então, eis que em 2025, essa resolução foi substituída pela resolução do Conselho Nacional da Educação, número 3 de 2025, que, entre outros aspectos, porque essa nova resolução ela trouxe vários e vários aspectos, mas assim, aquele tema polêmico que era muito discutido e debatido, ela priorizou a oferta da EJA presencial, limitando a oferta de EAD para o ensino médio, com a execução de 50% da carga horária de forma presencial. Então, a EAD hoje é um específico para uma etapa do ensino médio com 50% da carga horária de forma presencial. E por que foi tão criticada essa resolução 01 de 2021 que foi revogada? Porque se percebia que era simplesmente uma questão, digamos assim, documental, efetivamente não havia prestação daquele serviço. Houve também, no Brasil todo, uma verdadeira fábrica de convênios entre o poder público e várias entidades privadas que começaram a ofertar EAD. E aí se concluiu realmente que estava havendo uma desnaturação do princípio essencial da EJA enquanto uma modalidade da educação básica. E eu repito, e eu gosto de falar isso, porque é preciso que a gente esteja sempre atento a isso. Então, essa resolução 3 de 2025 foi vista como uma conquista, realmente uma vitória de vários segmentos da educação, substituindo essa resolução, de forma que hoje, como eu já falei, a oferta de educação à distância para a EJA, ela está limitada ao ensino médio, com a execução de 50% da carga horária de forma presencial. Passado esses marcos legais, vamos tratar agora
do modelo de atuação do Ministério Público, né? Quando a gente começa a pensar como o Ministério Público ele pode atuar na EJA. A gente chega num determinado, às vezes um promotor chega numa determinada cidade e pensa, como eu vou começar a atuar ali? E atuar na EJA é um grande desafio, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Mas é preciso atuar, né? Então, eu acredito que a primeira forma de atuação é a fiscalização de oferta e demanda, certo? É preciso que, né, em alguma mesa de negociação, ou em algum procedimento eventualmente instaurado, seja procedimento administrativo, seja inquérito civil, a depender da circunstância que aquele local né, aponte a necessidade, é preciso que se entenda qual é a demanda e a oferta da EJA nesse município. Então, é possível se pedir ao gestor, né? E aí esse gestor é o gestor tanto municipal quanto o gestor estadual. Porque a EJA, ligada ao ensino fundamental, pode ser prestada tanto pelo município quanto pelo estado. E a EJA do ensino médio, ela é prestada pelo estado. Então, é preciso que se peça a relação nominal das unidades, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Quais são as escolas que efetivamente ofertam educação de jovens e adultos? Inclusive pedindo a indicação quais são os turnos que são disponibilizados. A gente vai ver logo após que essa questão de turno é algo muito importante. Então, se pede a relação nominal, é possível se pedir a relação nominal dessas escolas, quais são as escolas que ofertam, quais são os turnos que são disponibilizados e qual é a demanda reprimida, certo? Então, isso é uma informação inicial. Então, eu vou saber naquele município, tanto em relação ao município como em relação ao estado, quais são as unidades da rede municipal que ofertam EJA, quais são os turnos e qual é a demanda reprimida. Igualmente para a rede estadual. Isso é uma análise inicial, um primeiro aspecto a gente avaliar. Claro que isso não é essencial, mas é um panorama inicial. E eu digo que esse panorama inicial é muito importante porque muitas vezes o promotor de justiça não tem acesso a esses dados. Primeiro ponto. Segundo ponto. Como eu falei, na pandemia houve um verdadeiro fechamento em todo o país de turmas de educação de jovens e adultos. E aí é importante a gente fiscalizar o fechamento dessas turmas. E a gente fiscaliza com base no que está na lei. O artigo 28, parágrafo único da LDB, diz claramente que o fechamento de escolas, certo? Sejam essas escolas indígenas, quilombolas, elas condicionam o fechamento dessas escolas a quê? A prévia manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que em muitos casos é o próprio Conselho Municipal ou Estadual, e deverá considerar a justificativa apresentada pela Secretaria da Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então, então assim, o promotor teve notícia de um fechamento de escola. Houve análise do órgão normativo, houve essa avaliação pela Secretaria de Educação. Em não havendo essa justificativa da Secretaria de Educação, quais foram os impactos? Porque ela diz, claro, diagnóstico de impacto da ação e o mais importante, a manifestação da comunidade escolar. Para tanto, a gente pode pedir, inclusive, a relação dos estudantes matriculados na educação de jovens e adultos. Essa manifestação da secretaria de possível encerramento precisa ser fundamentada, certo? Com isso a gente está querendo dizer que é impossível o fechamento de uma turma, não. Mas acontece que muitos fechamentos ocorrem de forma ilegal, arbitrária, sem o cumprimento do artigo 28. E a gente também não pode esquecer que esse fechamento, que precisa do órgão normativo, precisa da manifestação fundamentada, precisa do impacto de diagnóstico, ou seja, se aqueles estudantes de alguma forma foram supridos em outra unidade. Tudo isso, uma vez cumprida, é preciso entender que há também a gestão democrática, e essa gestão democrática é com a manifestação da comunidade. Então, esse artigo 28 da LDB é muito importante. E a prática é que esses fechamentos dessas escolas, muitos casos de EJA, elas não cumprem esse artigo. Esse artigo 28, na verdade, ele não se aplica especificamente para a educação de jovens e adultos. Ele se aplica a outras modalidades de educação, mas ele também é aplicado à educação de jovens e adultos. E isso realmente é muito importante na atuação dessa fiscalização.
Bem, outra eh, informação importante em relação ao modelo de atuação é que nós devemos controlar, na verdade, fiscalizar, na verdade, essa execução dos recursos do Fundeb. A EJA recebe, mais à frente a gente vai ver que houve uma mudança no fator de ponderação. Antigamente, por cada matrícula, o repasse era de 0,8, hoje em dia é de 1. Então, se ouvia muito dos gestores antigamente, ampliar a EJA para aqui no meu município, ou então do gestor estadual, é um prejuízo, porque não há o repasse do governo federal. Hoje o fator de ponderação é 1. E uma das formas de a gente incentivar também essa ampliação das vagas de educação de jovens e adultos é fazer o controle orçamentário dessas vagas. Isso é muito importante, realmente é essencial. Quando eu tinha falado anteriormente, e aí é o quarto tópico que eu trago aqui, né, dentro desses modelos de atuação do Ministério Público, é a questão dos turnos. Criou-se uma verdade absoluta, um verdadeiro mito em todo o país, de que a EJA, ela precisa ser ofertada apenas no horário noturno, quando isso não faz o menor sentido. Muitas vezes, e aí a demanda é de cada município, a grande demanda é no período da manhã. Muitas vezes é aquela mãe solo, ou aquela avó que toma conta do neto, deixa o neto na escola e naquele mesmo horário ela precisa estudar. Em outros aspectos, o horário noturno, ele é mais salutar e importante. Então, não há uma regra de ser só noturno ou só diurno. A EJA, ela precisa ser ofertada nos turnos essenciais para que a gente possa cumprir aquela demanda. E aí é importante, eu trato nesse slide de modelo de atuação do Ministério Público, o impacto da expansão do programa de ensino integral. Porque o que é que aconteceu? Houve uma ampliação grande desse programa e muitas turmas precisaram ter aula de manhã e de tarde. Aumentou o número de estudantes por conta do ensino integral, de forma que o horário da EJA ela ficou reduzido. Então, é possível ter, claro que o programa de ensino integral é importantíssimo, mas ele não pode funcionar como um obstáculo à EJA, eles precisam se conciliar, porque ambos são igualmente importantes. Outro dado muito importante no modelo de atuação do Ministério Público é a questão de nós identificarmos as normas municipais e estaduais que restringem ou impedem e são inadequadas à educação de jovens e adultos. Por exemplo, muitas normas colocam um número muito alto de estudantes por turma, o que inviabiliza uma EJA de qualidade. Muitos estados continuam colocando a EJA, mesmo muitos estados e municípios continuam colocando a EJA com EAD, mesmo com a nova resolução. E é preciso também haver uma fiscalização em relação a isso. Muitos estados e municípios colocam regra de promoção automática, sem realmente ofertar uma educação de qualidade. Então, o estudante está ali, ele termina o ensino fundamental 1, passa para o fundamental 2, sem nenhum tipo de critério. Isso, obviamente, pode desnaturar uma EJA que efetivamente seja e tenha uma educação de qualidade. E voltando àquela questão de busca ativa, é muito importante entender qual é o modelo de busca ativa ideal. É um grande desafio da EJA, a busca ativa. Mas eu poderia dizer que o promotor de justiça ele pode incentivar chamadas públicas regulares e outros tantos mecanismos que sejam importantes. Nós sabemos que há uma plataforma da Unicef que trata da busca ativa e que muitos municípios e estados aderem a essa plataforma. Só que, apesar dessa adesão, a EJA muitas vezes não é incluída na plataforma Unicef. Isso também não é salutar a EJA. A gente precisa ver essa questão da busca ativa. E a busca ativa, ela precisa ter um modelo intersetorial e também de apoio à rede de proteção, mais do que nunca. Então, é preciso, dentro do modelo de busca ativa que venha a ser adotado, e aí, naturalmente, pode ser discutido esse modelo de busca ativa, nós não podemos nos afastar muito do modelo intersetorial e de auxílio das redes de proteção. Basicamente, pela vulnerabilidade dos sujeitos da EJA. Então, a gente precisa
entender que essa rede de proteção, esse modelo intersetorial, precisa estar, né, ambos precisam estar atrelados à busca ativa da EJA. Eu queria trazer, né, dentro dessa discussão de um modelo ideal de busca ativa, aqui no estado de Pernambuco, foi feito um modelo de monitor, que eu sei que outros estados também, né, usam. É feita uma contratação, através de uma chamada pública, de monitores, em regra, ex-estudantes daquela unidade escolar. E esses estudantes, junto com a gestão escolar, eles vão buscando, porque eles conhecem muitos estudantes, certo? E eles vão, né, tratando dessas causas de evasão escolar. Aquele estudante da EJA que começou, eles vão a casa, conversam, tentam trazer de volta. E essa é considerada uma política pública que trouxe bons resultados. Eu estou trazendo esse exemplo aqui para entender que não há uma regra fechada na buscativa, é preciso entender qual seria o modelo ideal para a realidade daqueles municípios. Outro dado muito importante no modelo de atuação, né, do Ministério Público, que eu ainda estou aqui no slide 4, é a fiscalização dessa transição do ensino fundamental para o ensino médio, né? Em muitos locais, a EJA, né, fundamental, ela é prestada pelo município, embora o Estado possa prestar, mas assim, em muitos casos é pelo município. E aí o que é que acontece? O estudante está na EJA, módulo do Fundamental 1. Depois ele vai para a EJA, módulo Fundamental 2. E ele termina, e não é essa fiscalização de transição para a EJA do ensino médio. Aí o que é que acontece? Se houve o resgate desse estudante para fazer o ensino fundamental na EJA, ele simplesmente, novamente, após a conclusão do ensino fundamental pela rede municipal, ele, né, entra no público da evasão escolar. Então, é preciso nós termos esse olhar para a fiscalização também para essa transição. Eu acho que é bem importante e relevante nós termos um olhar para isso. E, por fim, né, dentro desse slide dos modelos de atuação, né, do MP, eu acho bem relevante a gente ter esse olhar para a EJA em espaços de privação de liberdade. E aí eu falo em privação de liberdade em sentido amplo, tanto em unidades penitenciárias para pessoas adultas, como em locais em que adolescentes cumprem medidas socioeducativas, certo? O que se vê por aí, de fato, são escolas dentro dessas, especialmente quando eu falo, né, da socioeducação, escolas que não têm minimamente condição de se prestar uma educação. A gente precisa ter esse olhar para isso, porque pessoas privadas que estão cumprindo pena, né, que estão com a privação de liberdade por determinação judicial, elas são um público muito relevante da EJA. E a gente não pode perder esse olhar jamais. É muito importante termos esse olhar para essa população, certo? Então, para aqueles promotores que possuem unidades, né, tanto de pessoas adultas como de adolescentes, é muito importante nós termos esse olhar e também fazermos fiscalizações de EJA, da educação de jovens e adultos nessas unidades. Bom, falamos muito da responsabilidade de estados e municípios, da EJA, enquanto direito, né, público subjetivo, em que estados e municípios eles não podem fugir dessa obrigação por se tratar de direito público objetivo, e aí eu sempre reforço, vamos tratar a EJA como prioritária. E a gente sabe que a educação é a responsabilidade de todos os entes, né? Então, tudo que eu falei até agora não significa que o governo federal não possui responsabilidades num tema tão rico e tão importante como esse. Então, dentro disso, o governo federal lançou, através de um decreto federal, o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos. Esse pacto ele traz várias questões, vários aspectos e várias questões extremamente relevantes, certo? O objetivo principal desse pacto é ampliar as matrículas nos sistemas públicos de ensino e qualificar o atendimento da EJA, melhorando a oferta e as condições de oferta em todo o território nacional. O pacto ele traz vários programas e vários incentivos, né? Alguns programas eles são de adesão voluntária pelos municípios e estados. Um exemplo dessa adesão voluntária é o Programa Brasil Alfabetizado.
Quando eu digo adesão voluntária, é porque o Estado e o município ele não é obrigado, né, a aderir. Mesmo não havendo isso, né, por conta da autonomia, mas é muito importante que o promotor entenda as razões dessa não adesão. Então, quando sai o chamamento para adesão, né, do governo federal, de algum desses programas, é muito importante que se pergunte, porque toda discricionariedade ela precisa ser motivada. Qual é a razão, por exemplo, de um governo não aderir ao PBA quando os índices da EJA, né, dentro daqueles dados que a gente já pode ter colhido de oferta e demanda, como que ele não vai aderir estando com a ESA? Então, a gente pode perguntar, ok, não houve adesão, mas o senhor pode, né, justificar o porquê. Então, o governo federal tem essa obrigação, de, né, dentro do pacto, de incentivar a educação. E aí são várias estratégias que o pacto usa para promover essa melhoria, essa qualificação da EJA, né? Um desses programas é o ProJovem, né? O ProJovem é um programa educacional destinado a jovens com 18 a 29 anos, residentes em áreas urbanas, que por algum motivo ele foi excluído da escolarização, e ele tem o objetivo de reintegrar o processo educacional, né? Elevar sua escolaridade, promover uma formação cidadã, né? E esse curso que o ProJovem Urbano oferece, ele tem duração de 18 meses. É um grande incentivo para aqueles estudantes que estão nessa faixa etária. O PBA, como falei, ele tem o objetivo de contribuir para a universalização do ensino fundamental. E ele promove apoio à alfabetização de jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos, tanto no Estado, como no Distrito Federal, como nos municípios. E esse apoio se dá através de transferência de recursos financeiros em caráter suplementar aos entes federados que aderiram ao programa, certo? E eles precisam desenvolver ações de alfabetização e através desse programa se paga bolsas a voluntários que atuam como alfabetizadores. Esse programa é um programa muito importante para áreas realmente que há uma dificuldade maior de chegar à educação formal com a EJA. Há também o PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola, que é um programa muito conhecido, que é aquela verba que vai direto para a escola para algumas questões. E existe o PDDE-EJA, e é importante a gente reforçar isso, porque sempre há aquela fala do gestor da dificuldade de se tratar a EJA por falta de apoio financeiro. Há o Pé de Meia, que foi um programa que foi um pouco universalizado, houve uma propaganda, né, forte em relação a esse, que é um incentivo na modalidade de poupança, que é destinada a promover permanência e conclusão escolar de jovens matriculados no ensino médio. Então, essas são algumas apenas das estratégias, né, que foram pensadas, que o governo federal, né, dentro dessa lógica de que a obrigação da educação é de todo mundo, são de todos os entes, né, federados. Então, essas são algumas das estratégias que o Pacto Nacional, né, de combate ao analfabetismo e de qualificação da EJA trouxe para apoiar estados e municípios. Bem, pessoal, então assim, eu trouxe realmente algumas questões importantes, né, da educação de jovens e de adultos, mas o mais importante dessa nossa conversa é a gente reforçar a importância de uma modalidade tão rica e tão importante, que tem, né, a grande função e a grande missão de a gente diminuir os índices de pessoas não alfabetizadas no nosso país. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para, né, no momento posterior, se houver algum questionamento, que possa ser feito a mim, que será respondido com o maior prazer. Muito obrigada pela atenção.